Se coloque em pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 a 7 e nós vamos falar da ressurreição espiritual dos crentes. Efésios 2, de 1 a 7 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós te pedimos nesse instante, fale ao nosso coração. Nós queremos conhecer o teu mandamento, Pai. Queremos colocá-lo em nosso coração, a fim de vivermos por ele. Que nós possamos transmitir a tua mensagem e transmitir, meu Deus, a tua palavra à nossa posteridade, aos nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, nossos colegas, para que eles também te conheçam, para assim como nós ressuscitamos em Cristo, eles também possam ser ressuscitados e salvos dos seus pecados. Senhor, esse é o nosso desejo, a ti clamamos e pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Como nós vemos, nós estamos acompanhando essa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Nessa primeira parte da carta, ainda estamos falando a respeito da doutrina. E hoje, especificamente, Paulo vai nos dizer como é que a salvação que Deus operou em nós pode nos transformar. Qual é o impacto que a salvação pode ter em nós? Esse discurso de Paulo, ele segue até o versículo 10. O versículo 8, 9 e 10 é uma explicação pormenorizada disso que ocorre conosco na salvação. E eu quero tratar com vocês disso só no domingo que vem, esses 3 versículos especificamente, 8, 9 e 10. Por isso hoje nós vamos ver de forma ampla, de forma geral, qual é o impacto da salvação em nossas vidas, que é o que Paulo trata conosco dos versículos 1 a 7, cujo tema é a ressurreição espiritual do crente em Cristo Jesus. Então, para que nós possamos entender melhor a grandeza do que Paulo quer tratar aqui nesse trecho, eu gostaria de levar você a refletir nesse momento a respeito do sentimento, da tristeza que há no momento do luto. Por mais frios e equilibrados que nós sejamos, o momento do luto é um momento que certamente nos abala, nos choca. Nós podemos ter passado por essa experiência recentemente, outros talvez não recentemente, mas uma coisa é certa, nós definitivamente passaremos pela experiência do luto. Quando algum familiar, quando algum amigo, quando alguém muito próximo e querido de nós vier a morrer. E lá estamos nós, no velório. Nós estamos ali lembrando a memória daquela pessoa. Nós estamos ali para lembrar dos momentos alegres e felizes que nós passamos com aquela pessoa e para consolar os seus familiares, para consolá-los da perda que certamente é grande. Mas estando nós ali no velório, nós desolados, saudosos, mas ao mesmo tempo, o defunto permanece ali, inerte, inócuo, sem esboçar qualquer consciência do seu próprio estado. Embora nós aqui estejamos tristes, chorando, lamentando, o morto não esboça nenhuma reação. O morto simplesmente não reage. Ele está ali, tão solene, tão frio, tão quieto e inconsciente. Nesse trecho que Paulo está nos relatando aqui no capítulo 2 de Efésios,
ele trata o problema da morte causada pelo pecado. E ele faz a comparação do estado de condenação do pecador ao estado de morte. O pecador está morto, porém a salvação dada por Deus é como uma ressurreição espiritual que o crente recebe com Cristo por meio do poder de Deus. Que poder de Deus esse? Nós vimos semana passada, capítulo 1, dos versículos 19 a 23, diz que o poder de Deus que opera em nós é o poder que ressuscitou Cristo, que o colocou entronizado nas alturas e que o fez cabeça da igreja acima de toda e qualquer coisa. Então nós já sabemos de que poder se trata. Não é qualquer poder, mas é o poder que tirou o Filho de Deus de dentro da sepultura. É o poder que venceu o pecado e a maldade do homem, que foi capaz de levá-los a matar o Filho de Deus. E não espantem-se, nós matamos o Filho de Deus. Eu e você matamos o Filho de Deus. Por causa de nós, ele morreu. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E vive para todo sempre. Está agora sentado à direita da majestade de Deus. E intercede perfeitamente por nós, os que cremos. Esse poder, capaz de trazer da morte para a vida, de colocar entronizado nos céus, é o poder que opera em nós para a nossa salvação. Então Paulo começa nos dizendo a respeito do estado natural do homem sem Cristo. No versículo 1 ele diz que o homem sem Cristo está morto. Ele diz, estando vocês mortos em ofensas e pecados. O homem sem fé em Jesus está morto por causa do pecado. E a morte afeta o homem de 3 formas. A primeira é a morte física. Todos nós, por causa do pecado, somos perecíveis. Nós nos ferimos e nós adoecemos e nós, finalmente, morremos. A segunda forma com que a morte nos afeta é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação da comunhão entre o homem e Deus. Lá no Éden, lá no princípio, quando Deus deu o mandamento a Adão e Eva, ele disse, não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão certamente. Acontece, irmão, que nós conhecemos a narrativa. A serpente engana Eva, Eva come do fruto, Eva engana o seu marido e ele come do fruto com ela. Mas o que acontece? Não é que eles comem o fruto e caem fulminados imediatamente. Então você pensa, então eles não morreram? Então Deus mentiu para eles? Mas eu quero dizer para vocês que naquele momento em que Eva e Adão comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram definitivamente. A Bíblia nos diz que naquele instante o homem escondeu-se de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. Esse é o estado natural do homem, morto espiritualmente, alienado de Deus, separado do conhecimento de Deus. Eu não digo conhecimento de que há um Deus, há um ser maior, há um ser superior no universo. Não, é o conhecimento pessoal de Deus. É conhecê-lo como ele quer ser conhecido. E o homem espiritual não pode, aliás, o homem natural não pode conhecê-lo, porque está morto espiritualmente. Mas isso já é ruim? Não é a pior das coisas. Porque a terceira forma com que a morte afeta o homem pecador é com a morte eterna. E a morte eterna é a condenação, a perdição eterna, que também é chamado de a segunda morte. Trocando em miúdos, além de morrermos espiritualmente, ou seja, estarmos separados da comunhão com Deus, do conhecimento pessoal de Deus, de sermos mortais, de que vamos morrer fisicamente, definitivamente um dia. Sem Cristo o homem ainda morrerá eternamente. Sofrerá o dano eterno num fogo que nunca se apaga.
É algo que é desconfortável. Eu gostaria de falar aqui para vocês de céu de nuvens, de céu estrelados, de coisas bonitas, de arco-íris colorido. Mas o inferno é algo real para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Não é uma ameaça, ao contrário, é um convite ao arrependimento. E o homem, naturalmente, por causa do pecado, está morto. O homem sem salvação não está apenas mortal, ou seja, se eu vier adoecer ou um acidente gravíssimo eu posso morrer. Ele não está mortal, ele está morto. Como aquele defunto no velório, em que não importa o quanto sentimento se expresse por ele, ele não pode corresponder de forma nenhuma. O homem sem Cristo está morto, e não importa o quanto se apele a razão para ele, ele não pode corresponder de forma espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, e porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que nós estamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. A palavra ofensa aqui também poderia ser dito delito. São os crimes que efetivamente nós cometemos contra Deus, ou que nós cometemos contra o nosso próximo, ou que nós cometemos contra si mesmo. A Bíblia lista essas ofensas, são todos os pecados, todas as transgressões, mas a Bíblia dá uma lista resumida dessas ofensas, está aí bem próximo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo traz uma lista que ele chama de as obras da carne. São contra esses delitos que Paulo está se referindo. Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a prostituição, a impureza, a malícia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, os ciúmes, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Esses são os delitos, essas são as obras da carne. Quem comete essas obras não herdará o reino dos céus. Não só essas, não é uma lista exaustiva, essas e coisas semelhantes a essas. Talvez você cometa uma ofensa ou um delito contra Deus que não esteja listado com a mesma terminologia aqui nesse livro, aqui nesse trecho, não se sinta indesculpável. Porque Paulo diz, essas e outras semelhantes a essas, das quais declaro para vocês, como já disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Parece redundante que Paulo diga assim, vocês estavam mortos em ofensas, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Parece que é chover no molhado, mas não, porque a palavra que Paulo utiliza aqui para pecado significa errar o alvo. É como uma pessoa que pega um arco e flecha, mira no alvo, mas atira em branco. Mesmo que ele esforce-se por acertar, ele erra. Ele busca muito a precisão, mas não acerta na mosca. Pecado significa errar o alvo. Significa não ser tão bom quanto você poderia ser. Você, homem, é um tão bom marido quanto você poderia ser? Você é um tão bom pai quanto você poderia ser? Filho, você é um tão bom filho quanto você poderia ser? Mulheres, vocês são tão boas esposas quanto vocês poderiam ser? Tão boas mães quanto poderiam ser? Você no seu trabalho é um tão bom empregado quanto você poderia ser? Você com relação aos seus empregados é um tão bom empregador quanto poderia ser? A resposta clara e patente é, não sou tão bom quanto eu poderia ser. Pois bem, você é um pecador. Não importa o quanto você esforce-se, você não acerta o alvo em mosca. Pecado não é algo marginalizado quanto delito. Talvez você diga assim para mim, Tiago, eu não engano ninguém, não sou desonesto, não roubo, não mato, não cometo nenhum crime. Mas os seus pensamentos são tão puros quanto eles poderiam ser? Quando nós entendemos, então, o significado dessas palavras, ofensas e pecados,
nós entendemos que não somos tão bons quanto poderíamos ser, nós então compreendemos o alcance que o pecado tem sobre nós e quão pecadores nós somos. Hoje mesmo eu pequei uma dezena de vezes, e você também. A diferença é que os meus pecados são diferentes dos seus pecados. A Bíblia diz, se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. No versículo 2, ele diz, estávamos mortos nos pecados e nos nossos... Aliás, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, andando de acordo com esse mundo. Andar expressa conduta, significa hábito. A definição que Paulo usa aqui de mundo é a definição máxima do que isso possa significar. Existem duas palavras na Bíblia para mundo. Uma é geração. Quando você quer dizer assim, geração má e incrédula, significa essa geração, essa era, esse sistema. E existe a palavra mundo propriamente dito, que é um universo de coisas. Não necessariamente o mundo inteiro, né? Mas um universo de coisas. Aqui o termo que Paulo diz assim, andando de acordo com esse mundo, é andando de acordo com o sistema desse mundo. É termos hábitos e valores de acordo com esse mundo, de acordo com o sistema mundano. Um conjunto de valores que a sociedade cultiva, que são contrários à palavra de Deus. Vamos pensar só nos 10 mandamentos? Qual o primeiro mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Os valores do mundo são colocar Deus acima de todas as coisas? Ou o meu bem-estar, os meus negócios, o meu interesse, ou a minha casa, o meu bem material, ou a minha família, ou a minha integridade física? Bom, se eu não coloco Deus como prioridade na minha vida, eu estou cultivando um valor mundano. Segundo mandamento, e esse é um mandamento bárbaro de se quebrar. Não fazer imagens para servi-las. E aí você fica imaginando somente aquela religião que tem uma estatuetazinha e a pessoa ajoelha ali, beija o pé da estátua e ora. Não. Um ídolo é toda a imagem que é um referencial para mim. Quando eu idolatro algo ou alguém. E o grande problema, às vezes esse ídolo não é um agente externo. Às vezes esse ídolo sou eu mesmo. É a minha autoimagem. E o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E nós vemos agora as pessoas tomando o nome de Jesus para dizer que ele era travesti, para dizer que ele era uma bicha, para dizer que Jesus era um refugiado. Mas visando o quê? Tomar o nome de Deus, tomar o nome de Jesus, que é Deus, e dizer assim, olha, Jesus era um refugiado. Que espécie de objetivo se tem quando se toma o nome de Jesus? Se não é um objetivo de culto, de glorificá-lo, de exaltá-lo, é em vão. Quantas vezes nós colocamos o nome de Deus em vão nos nossos lábios, para reclamar do dia a dia, para apelar com os nossos filhos ou com o nosso subordinado, e nós falamos, pelo amor de Deus, faça tal coisa. Mas o nome de Deus é santo demais para ficar nos nossos lábios por causa de uma briga, uma discussão de almoço com os nossos filhos. Dizermos, pelo amor de Deus, coma tudo. Está vendo como é tão fácil? Existe uma linha tão suave entre a transgressão. Como é tão fácil ultrapassá-la. Paulo diz assim, mortos nos seus pecados, nos seus delitos, andando de acordo com esse mundo. Ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Alguém aqui imagina quem seja esse espírito? É o diabo. Paulo diz que o homem que está morto em suas ofensas e nos seus pecados, ele anda de acordo com o diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele identifica como o príncipe da potestade do ar, um espírito que governa, que dirige a vontade dos desobedientes. Portanto, o pecado tem 3 causas para atuar em nós. Primeiro é a causa pessoal, é os nossos pecados e ofensas.
São os nossos desejos que não glorificam a Deus. O segundo é o social, a causa social, os valores mundanos que nos circundam, que se nós não os rejeitamos, nós os cultivamos também. A causa social, os valores, o curso desse mundo. E a terceira é a causa espiritual. São poderes diabólicos que nos tentam o tempo todo. O diabo não tem nada a perder. Ele conhece bem o destino final dele. Mas tantos quanto ele puder tragar para junto de si, ele o fará. No versículo 3, Paulo muda o pronome. De vós, vocês, para nós. Ele diz assim no versículo 3. Entre os quais todos nós também andávamos. Andávamos o quê? Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o diabo. E nós também andávamos. E por que Paulo muda esse pronome? Porque vocês, são os pagãos, os gentios, os não-judeus, aqueles que não eram povo de Deus, que ele disse no versículo 2. Mas ele muda para nós, porque ele inclui os judeus, mostrando que não há restrição em toda a humanidade de homem que não tenha sido atingido pelo pecado, que homem sem Cristo, que não está na mesma condição decaída. E como é que vós e nós, todos os seres humanos andávamos? Andando segundo o desejo da nossa carne. É o egoísmo, o egocentrismo, a busca incessante do prazer e da realização pessoal. É quando o homem é egoísta que o marido trata a esposa como um mero objeto. É quando é egoísta que a mulher trata o marido como mero provedor, que o patrão despreza o empregado, que o empregado só trabalha às vistas do patrão, quando eu só me importo com o meu próprio umbigo. Isso é egoísmo, andando segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem pecador está escravo do pecado. Ele não pode fazer a sua própria vontade, mas só pode fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Ele só pode buscar o que é proibido. E ele diz, naturalmente, filhos da ira, como os outros também. Veja que Paulo diz no versículo 2 e no versículo 3 que nós somos filhos da ira e filhos da desobediência. Isso para o judeu faz muito sentido. Essa filho disso, filho daquilo, é um hebraísmo que eles compreenderam muito bem quando receberam essa mensagem. O homem não nasce filho de Deus. A gente costuma dizer, e às vezes está até na nossa boca, quando acontece alguma injustiça, ou quando a gente se dá bem em algum negócio, a gente fala, poxa, eu mereço também, né? Afinal, eu também sou filho de Deus. Isso é mesmo? Deixa o camarada em paz, todo mundo é filho de Deus. Ah, é? Todo mundo é filho de Deus? Não. Todos, por natureza, são filhos da desobediência e filhos da ira. E não é preciso ir longe para provar isso. Nós temos aqui 2 crianças recém-nascidas, o Arthur e o Isaac. Eles, pobrezinhos, não conseguem nada sozinhos. Nem se alimentar eles podem sozinhos. Mas cresce um pouquinho mais e nós temos ali o Joaquim. Tem 1 aninho. O Joaquim, o papai e a mamãe já tem que o tempo inteiro ficar de olho nele, porque senão ele mexe onde não é para mexer, senão ele faz o que não é para fazer. E se você não dizer não mexe, não faz, você não tirá-lo do lugar que você não quer que ele mexa, ele desobedece. E não precisa ir muito mais longe. Nós temos a Sara, minha filha, que tem 4 anos. Com ela, quanto mais eu der liberdade, tanto mais ela desobedece. E não precisa ir muito longe. A minha outra filha, Sara, que tem 8 anos, quanto mais eu der liberdade, tanto mais ela desobedece. Se eu começar a dizer aqui dos adolescentes, né? Quanto mais liberdade der, tanto mais eles desobedecem. Com um agravante, eles pensam que conseguem mentir. Eles pensam que podem esconder. E se não for educado e corrigido e disser, não faça, isso é errado, cresce e se torna um marginal e dá trabalho para a sociedade.
e destrói o patrimônio e o bem e o coletivo. São isso que são os marginais. São crianças que não foram educadas, são adolescentes que não foram corrigidos, em que não há limite. E a perversidade humana é uma fogueira que não se cessa de consumir e consumir energia em toda a imaginação e todo o pensamento para o mal. Porque naturalmente o homem sem Cristo é filho da desobediência e filho da ira. Então não, o homem não nasce filho de Deus, mas ele se torna um filho de Deus quando ele recebe Jesus Cristo como seu Senhor, o seu dono. É os interesses de Jesus que eu quero para a minha vida. É o que Jesus quer para mim que me interessa. Jesus é o meu Senhor, é o dono da minha vida e é o meu Salvador pessoal. Foi por mim que ele morreu naquela cruz. Era eu que deveria estar ali crucificado. Ele é o meu Salvador pessoal. Quando ele se entregou na cruz, ele pensava em mim e ele pensava em você. Foi substituindo a mim e substituindo a você que ele foi pregado naquela cruz. Quando eu creio nisso, quando eu o recebo arrependido dos meus pecados, então, pela fé, eu sou feito filho de Deus. Mas, sem Cristo, o homem é um pecador, filho da desobediência, porque não nasce isento do pecado. Davi escreve no Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me deu à luz minha mãe. O próprio Davi reconhece que a causa de ele ter cometido adultério e homicídio contra Batseba e Urias, o seu esposo, não era algo que ele tinha adquirido conforme ele foi crescendo, mas era o resultado da sua natureza decaída. Eu nasci pecador. Versículo 4, mas há uma reviravolta, ele diz, mas Deus, você é um filho da ira, um filho da desobediência, morto em pecados e delitos, mas Deus. A mensagem do Evangelho mostra o contraste entre a maldade do homem e o amor de Deus. Deus, apesar da nossa desobediência, apesar das nossas ofensas, apesar dos nossos delitos, apesar do pecado, nos quer salvar. Não é você, mas é Ele quem quer. Não é você quem toma a iniciativa, é Deus quem toma a iniciativa. Não foi você que buscou a Deus, mas Ele te buscou. Não foi você que procurou religião, mas Deus te procurou primeiro. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Versículo 4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. E Paulo sempre usa o superlativo para expressar os atributos de Deus. Grandiosíssimo poder que operou em nós. Riquíssimo em misericórdia. Tudo que Deus é, Ele é íssimo. Ele é o máximo do máximo. Ele é tudo que Ele pode ser. Deus é riquíssimo em misericórdia. Não é pouca misericórdia. Nos amou com muito amor. Conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que o crente morra. Aquele que crê em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. Versículo 5. E nos vivificou junto com Cristo. Conforme o capítulo 1, versículo 22, nós somos vivificados porque nós somos membros do corpo de Cristo, a qual Deus ressuscitou. Por isso nós temos vida. Nós só temos vida estando ligado em Cristo. Deus não te ressuscitou. Deus não me ressuscitou. Deus nos ressuscitou em Cristo. Quando nós recebemos Cristo e somos ligados no corpo de Cristo pelo Espírito de Deus, nós recebemos vida não em nós mesmos, mas nele. Ele é a vida e a luz dos homens. Nós temos vida porque nós estamos em Cristo. Mas quando Deus fez isso por nós?
Ah, pastor, Deus fez isso por mim quando eu comecei a vir para a igreja, sabe? Comecei a vir para a igreja, recebi um convite de um amigo meu, comecei a vir para a igreja, comecei a gostar. Nossa, os louvores são uma bênção, a palavra, nossa, é algo tão revigorante para nós, dá ânimo para a gente enfrentar as dificuldades dessa vida. Aí quando eu comecei a vir para a igreja, Deus me salvou. Ou então, nossa, pastor, quando eu comecei a ler a Bíblia, sabe? A Bíblia é um livro tão fantástico, eu comecei a ler a Bíblia e Deus me salvou. Ou então, não, pastor, quando eu comecei a fazer o bem para o meu próximo, quando eu comecei a amar o meu próximo, sabe, ajudar mesmo qualquer pessoa assim, totalmente desinteressado, dar sem esperar receber nada em troca, Deus me salvou. Não, não foi isso. Versículo 5 diz assim, que Deus te salvou estando ainda mortos em pecados e delitos. Deus te salvou quando você ainda estava morto, inconsciente, alienado dele. Lembra da primeira ilustração? Aquele defunto no velório. Era assim que eu e você estávamos, até que Deus veio e nos deu vida. Nós viemos para a igreja porque Deus nos deu vida. Nós lemos a Bíblia porque Deus nos deu vida. Nós fazemos o bem ao nosso próximo porque Deus nos deu vida. Ele nos vivificou enquanto nós estávamos ainda mortos. Conforme Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera eu ficar bom. Deus não espera eu ficar bom o suficiente. Deus não espera eu me corrigir para me salvar. Ele me salva para eu me corrigir. Ele me salva para que eu me torne uma pessoa melhor. Deus me salvou quando eu ainda estava morto. E versículo 6, e nos ressuscitou. Esse é o grande ponto. A ressurreição espiritual. Agora que você crê em Jesus, que você arrependeu-se dos seus pecados, que você tem uma consciência de Deus, você não é mais como aquele morto, inconsciente, inócuo, inerte. Agora você ouve e faz sentido. Agora você ouve e reconhece realmente o meu pecado. E você reconhece e você se entristece, porque você tem vida. O morto não ouve, ele tem ouvidos e não ouve nada. O morto não enxerga, ele tem olhos e não enxerga nada. O morto não faz nada, ele tem membros, mãos e pés, mas não sai do lugar. Mas quando ele recebe vida, quando ele recebe a ressurreição, então agora ele vê com os olhos que tem, ele ouve com os ouvidos que tem. Agora ele faz com a força que tem. Versículo 6, ele nos ressuscitou junto com Cristo. Paulo descreve a salvação para nós como a ressurreição espiritual do pecador de entre os mortos. Existem outras palavras no Novo Testamento para descrever esse acontecimento como novo nascimento, nova criação, nova criatura, regeneração, mas todas significam a mesma coisa. Que Deus tomou um morto e trouxe a vida. Como a ressurreição em Cristo, a salvação no crente é um ato definitivo. Deus ressuscitou e está ressuscitado. Não é um ato condicional. Deus te dá um lapso de vida e você ali deitado no seu sarcófago fala assim, bom, não sei não se eu vou querer esse negócio de ser crente, de ir na igreja. Acho que eu vou voltar a morrer. Não, é uma obra sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo. Em que ele te toma pela mão, te tira do estado de morbidade e te dá vida e vida eterna. Agora nós estamos vivos. Aleluia. Agora nós estamos ressuscitados daquela condição degenerada. Versículo 6 ainda ele nos diz, e nos fez assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, o crente de verdade, ele identifica-se com Cristo totalmente, em todas as esferas da sua vida. Por isso, da mesma maneira que Cristo está no céu, assentado à direita da majestade de Deus, nós, como membros do seu corpo, também estamos. Lembra que eu disse para vocês semana passada no sermão, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, colocou ele sentado à direita do seu trono, acima de tudo e de qualquer coisa, fez ele cabeça da igreja. Eu disse para vocês, não existe nada no mundo, nenhuma coisa, nenhum poder, nenhuma autoridade acima de Cristo. E logo abaixo dele, estamos nós. A igreja, nós somos o corpo de Cristo, estamos colocados nos lugares celestiais.
Nós fomos colocados nos mais altos céus com Cristo, onde o diabo e o pecado não exercem mais domínio sobre nós. Onde nós temos certeza da nossa vitória. Onde nós temos o poder de Deus, que é riquíssimo, operando em nós, nos encorajando, nos renovando dia após dia, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque ainda é de carne, contudo o interior se renova dia após dia. Por isso nós podemos vencer o pecado, por isso nós podemos vencer a causa pessoal da nossa morte. Nós podemos dizer não para o pecado agora. Nós temos consciência de que ele é a transgressão da vontade de Deus e podemos resisti-lo. E podemos buscar a Deus de tal maneira a aniquilar o nosso desejo carnal. Paulo diz assim: eu estou crucificado para o mundo. Eu estou crucificado com Cristo. E nós podemos vencer o diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo, sujeite-se, obedeça a Deus, e o diabo fugirá de você. E nós podemos, pela mesma graça, vencer esse mundo. A mesma graça que salva é também a graça que santifica. Versículo 7. Deus nos ressuscitou do nosso estado de morte, para nos séculos vindouros, para na eternidade, mostrar as riquezas da sua benignidade. Meus irmãos, nós certamente desfrutaremos ricas experiências, ricas bênçãos de Deus enquanto nós andarmos aqui nesse mundo. É certo também que nós passaremos por tentações, provações, privações, por momentos ruins. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo, os sentimentos, as emoções de vocês serão provados. A perseverança de vocês será posta à prova. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. De contrapartida, nós também sabemos que há ricas promessas e bênçãos e coisas maravilhosas que nós desfrutamos dia após dia na nossa vida como cristãos. Porém, a grande obra que Deus realizará em nós não se dá neste momento, não se dá nessa vida, mas no século vindouro, na eternidade. A obra realizada por Deus na nossa salvação ficará impressa de uma forma definitiva na ressurreição. Quando Jesus vier segunda vez, como juiz de vivos e mortos, os mortos ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos transformados e passaremos a vida eterna. E o que é que Deus revelará então na eternidade? A sua misericórdia, versículo 4, o seu grande amor, e no versículo 7 ele diz, a sua benignidade. Misericórdia, amor e benignidade. Deus dispensou por nós todo o sentimento, toda a compaixão, todo o amor com que se pode amar alguém. É dessa maneira que Deus nos ama. Essa é a grandeza do dom de Deus. Ele vivifica os mortos. Ele concede rica misericórdia aos desobedientes. E ele oferece graça àqueles que estão perdidos. Nós fomos tirados da condição de inconsciência, de alienação, de inércia fúnebre, em que vive qualquer pecador. Não somos mais mortos, mas estamos vivos para agora mostrarmos as riquezas da benignidade de Deus àqueles que ainda não estão, àqueles que ainda vivem sob o domínio da morte espiritual. Quero convidar você a se levantar para nós orarmos nesse momento. E eu quero orar por você, para que você se levante com vida em Cristo. E que você saia daqui hoje. E há pessoas na sua casa, e há pessoas no seu trabalho, e há pessoas nessa cidade que ainda estão mortos. Eles estão ali, distantes de Deus. Não têm sequer consciência de um Deus pessoal e amoroso. Mas você está vivo. Mas você crê no Evangelho e você está vivo. E você mostrará as riquezas
da misericórdia, do amor e da benignidade de Deus para esses que ainda dormem. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, oro a Ti nesse momento pela vida dessas pessoas. Senhor, eu te peço que o Teu Santo Espírito encha o coração delas, encha suas vidas, todo o seu ser, para que elas possam, meu Deus, levantar das suas sepulturas, para que elas possam se colocar como vivificados, ressuscitados em Cristo, e mostrar a grandeza e a riqueza da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua benignidade a um mundo que está perdido, Senhor. Que no poder do Teu Santo Espírito, elas possam vencer o ego, elas possam vencer Satanás, elas possam vencer o mundo. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua santa palavra. Te pedimos, esconde ela nos nossos corações, que nós possamos ser capazes, Senhor, de vivermos por ela, de buscarmos cada dia mais, buscarmos hoje aquilo que não buscávamos até agora, buscarmos amanhã tanto mais quanto temos buscado hoje, e cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós suplicamos a Ti, Pai, no mérito e no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos.